Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, quando a responsabilidade bate na sua porta, será que você abre? Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando dá errado, mas de alguma forma você percebe que Deus escreveu certo por linhas tortas? Pois é isso que eu sinto que vem acontecendo na minha vida. E eu só queria que a Claudete enxergasse da mesma forma. Há um tempo atrás, eu terminei um namoro e decidi que ia ficar um tempo solteiro. Eu não queria nada com nada. E quanto mais mulheres eu saísse, melhor pra mim. Nada sério. Eu vivia nas baladas, nas festas. Ficava com uma aqui, outra ali, mas nenhum compromisso. Às vezes nem o nome delas eu sabia. Quando eu conheci a Claudete, ela foi mais uma dessas. A gente se encontrou numa festinha e eu percebi que ela estava procurando a mesma coisa que eu. Uma noite casual com alguém. Sabe que eu gostei de você, Roberval? Olha, Cláudia, eu também gostei de você, viu, Cláudia? É Claudete. Desculpa. Mas tá bom, vai. Por mim, se você souber ou não meu nome, não faz diferença nenhuma. Eu não tô nem aí, na verdade. Na verdade, pra ser bem sincera com você, é até melhor que a gente nem saiba muito um do outro, eu acho. Nossa, que isso, hein? Eu achei que eu fosse desprendido, mas você ganhou. Eu cansei de acreditar em homem e me dar mal, cansei disso. Mas essa conversa não, pra mim só é conversa furada. Apesar de não gostar de me envolver, a Claudete despertou o meu interesse. Ela era bem diferente de todas as outras mulheres, e eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a vida dela. Só que tudo o que eu perguntei, ela se recusou a falar. Eu tentei, viu? Falei meu nome, falei onde eu trabalhava, o que eu gostava de fazer, mas ela só ouvia. Depois de horas tentando conversar na festinha, ela simplesmente me convidou para sair dali e ir para um lugar mais reservado. Pois é, nós passamos uma noite incrível num motel. E ela mexeu demais comigo. Ela era demais. Foi diferente de tudo o que eu tinha sentido na minha vida. A gente ficou junto e de repente nós pegamos no sono. Mas ela logo acordou e falou que não queria passar a noite comigo, que era melhor a gente ir para casa. Definitivamente, a Claudete não queria nada sério mesmo. Ainda bem. Eu voltei para casa e para mim foi só uma noite como qualquer outra. Apesar de ter gostado da Claudete, de ter achado ela interessante e tudo mais, foi só mais uma mulher, em uma noite à toa. Nem telefone a gente trocou. A vida então seguiu normal. E eu continuei saindo, curtindo, conhecendo outras mulheres. Nenhuma nunca me despertou nada. E eu já achava que ia morrer solteiro mesmo. Depois de algumas semanas que eu tinha passado a noite com a Claudete, eu já nem lembrava dela. Mas aí, eu estava trabalhando um dia à tarde e interfonaram, dizendo que tinha uma moça na portaria querendo falar comigo. Quando disseram que ela chamava Claudete, eu nem lembrei quem era direito, mas acabei descendo para recebê-la. Desculpa eu aparecer aqui no seu trabalho, Roberval, mas é que eu só sabia isso de você. Eu só sabia onde você trabalhava. Não, tá tudo bem. Por que você tá aqui? Eu tô aqui porque eu preciso falar com você. Então fala, eu não tô entendendo nada, viu? Tô grávida, Roberval. Eu tô esperando um filho seu. O choque foi tão grande que eu só consegui rir na hora. É verdade. Eu fiquei sem reação.
Aquela mulher só podia ser maluca. Ou era uma piada de mau gosto, sei lá. Eu até cheguei a pensar que ela estava querendo dar um golpe pra cima de mim. Os dias de hoje, né? Não dá pra confiar em ninguém. Eu nem sabia o que responder. Eu nem sabia o que falar. Mas eu tentei manter a calma e falei que era impossível aquele filho ser meu, porque a gente tinha se prevenido. Ela falou que também não sabia como tinha acontecido, mas que tinha certeza que o filho era meu. Aquilo era loucura. Eu não estava com paciência para aquela mulher. Então eu falei, de uma maneira até meio grosseira, que ela não tinha nem como ter certeza que era meu, porque eu lembrava muito bem do jeito dela aquela noite. Tava na cara que ela era uma mulher que saía com muitos homens. Olha, eu não julgo ninguém. Eu mesmo era desse tipo, de sair com várias. Mas quem tem esse tipo de vida corre o risco mesmo de engravidar e não saber quem é o pai. Como é que ela podia ter certeza, como ela estava dizendo? Na hora, ela ficou meio ofendida com o que eu falei e disse que se ela estava ali, era porque ela tinha certeza. A gente então começou a bater boca, ali, na portaria do meu trabalho. Foi horrível. Então eu resolvi pedir para que a gente saísse dali para conversar num outro lugar. Afinal de contas, o assunto era sério. E ali, em frente ao meu trabalho, não era lugar para ficar falando aquilo. Então, nós saímos mesmo dali. E aí, na conversa, ela voltou a dizer que tinha certeza que o filho era meu, mas que ela não queria nada de mim. Que podia criar aquele filho sozinha, se é que ela ia ter, porque ela estava pensando até em tirar a criança. Mas antes de mais nada, me procurou, porque achou que eu tinha o direito de saber. Nossa, quando ela começou a falar aquilo, contar o que pretendia, eu fiquei meio chocado. Eu sempre fui contra o aborto e pedi para ela não fazer aquilo de jeito nenhum. Mesmo eu tendo certeza que o filho não era meu, eu não queria que ela tirasse a vida de um inocente. A Claudete ficou muito nervosa. Falou até que precisava ir embora, mas eu pedi para que ela desse o telefone dela para mim para a gente continuar conversando. Nem sei porque eu fiz isso. Não sei porque eu pedi o telefone dela, mas sei lá, foi a única coisa que me passou pela cabeça. Quando eu olhei para ela indo embora, eu só conseguia pensar: é cada uma que eu tenho que passar na minha vida. Que mulher doida! Como é que pode? Eu achei que ela ia começar a me infernizar, me procurar, pedir dinheiro, sabe? Fazer pressão, sei lá. Mas a verdade é que a Claudete nunca mais me procurou. Depois de algumas semanas, eu não conseguia parar de pensar nela. Então eu resolvi mandar uma mensagem para saber se ela estava bem. Depois de um tempo, ela me respondeu que estava tudo bem, sim. Mas foi meio seca. Sei lá por quê, mas eu continuei puxando assunto e quando eu vi, a gente tinha passado o dia inteiro conversando. Eu pedi desculpa pelo modo como eu tinha falado com ela, mas falei que aquele filho não tinha como ser meu. Ela, muito tranquilamente, me respondeu que não ia brigar comigo, que não ia insistir e que não precisava de nada. Voltou a dizer que só me procurou porque achou que era o certo. Aquilo não saía da minha cabeça. Tinha alguma coisa que estava errada. Não estava fechando, sabe? Tinha uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Então, para tirar aquilo de vez do meu pensamento, eu pedi para fazer um exame de DNA. No começo, ela não queria. Ela insistiu em dizer que se eu não quisesse, eu não teria responsabilidade nenhuma por aquela criança. Mas eu falei que se ela tinha me procurado, se ela achava mesmo que eu merecia saber, eu também merecia ter uma prova. Então eu consegui convencê-la. A gente teve que esperar várias semanas para poder fazer o exame de DNA, já que o bebê ainda era muito pequenininho na barriga dela. Nesse tempo, a gente foi criando uma amizade. Eu ainda tinha 100% de certeza que o filho não era meu. Mas mesmo assim, a gente conversava muito. A Claudete era muito sozinha. Tinha sofrido muito na mão de um ex-marido que até batia nela. E por isso, tinha decidido que não ia mais se envolver com ninguém.
assim como eu também. Eu não queria nenhuma responsabilidade. Eu nunca prometi nada para ela. Mas a gente começou a se aproximar de um jeito, de uma maneira muito natural. Olha, Roberval, eu sei que para você é difícil acreditar, só que eu não quero nada de você, nada. Nada com você, nada de você, nada. Pelo amor de Deus, você é uma pessoa esquisita, você é muito diferente. Eu vou te provar que esse filho é seu. Mas você pode ficar sossegado, ficar tranquilo. Eu nunca vou exigir nada, eu não quero seu dinheiro e por mim, nem precisa ter contato nenhum. Eu só quis te falar porque era justo você saber. Mas se você também não quiser nem o DNA, você não precisa fazer não. Pode deixar, eu vou criar o meu filho sozinha. Os meses foram passando e a gente acabou fazendo o bendito exame do DNA. Mais uns dias de espera e o resultado saiu. Olha, eu estava tão certo que o filho não era meu que eu nem fiquei ansioso. Sabe quando você tem certeza de uma coisa? Algo me dizia, eu não sei, mas eu tinha certeza que aquele filho não era meu. Eu só queria mesmo acabar logo com aquela maluquice, tirar isso da cabeça, da minha cabeça e da cabeça dela também. Foi por isso que eu tinha pedido aquele exame. Eu queria ter pelo menos certeza mesmo, assim, no papel, para mostrar para ela que o que ela estava sentindo, que o que ela estava achando, não tinha o menor cabimento. Aquele filho podia ser de qualquer um, menos meu. Afinal de contas, ela saía com tanta gente. Mas dizem que mulher, quando põe uma coisa na cabeça, né? A mulher sabe. A mulher sabe quando ela engravida. Dizem que a mulher sabe quem é o pai. Eu não acreditava nisso. Só que o exame saiu. E no dia que nós fomos buscar, nós decidimos ir juntos, para abrir aquele resultado juntos, para a gente entender ali o que é que estava acontecendo de verdade. Então nós fomos até o laboratório, pegamos aquele envelope, abrimos, fomos lendo, e aí o resultado que estava ali daquele exame, o resultado do exame de DNA, foi o mais improvável possível. Pelo menos para mim, pelo menos para o que eu acreditava. O resultado era que o filho realmente era meu. Eu não acreditei na hora. Eu olhava para Claudete e não sabia o que falar. A única coisa que ela me disse foi: eu não te falei? Eu não te avisei? Eu tinha certeza disso. Roberval, eu tinha certeza. Como eu ia ser pai? Eu não queria ser pai. Eu nunca pensei em ser pai. E ainda mais de uma pessoa que eu mal conhecia. Uma pessoa que eu não tinha a menor intimidade. Que eu não cheguei nem a namorar nada. A Claudete imediatamente continuou dizendo que eu não precisava me preocupar. Que ela ia resolver tudo sozinha. Que eu não precisava ter nenhum tipo de responsabilidade. Imagina que homem seria eu se eu abandonasse ela nesse momento. Claro que foi difícil para mim aceitar essa situação, mas já estava feito. O que é que eu ia fazer então? Acabei ficando mais próximo ainda da Claudete. E aí, com os dias, eu fui percebendo que ela era uma mulher muito especial. Olha, o que eu estou contando aqui pode até parecer um filme, mas até por isso que eu decidi contar a minha história para a Band FM. O tempo foi passando e a Claudete foi me conquistando. Eu acabei me apaixonando por ela. Puxa vida, mas uma mulher assim, não é? Que você conhece numa noite, que ela fica grávida, você não tem certeza nem se o filho é seu, e aí de repente você começa a se interessar por ela e você se apaixona por ela. É coisa de filme, é coisa de novela, perfeito demais, não é?
mas foi o que aconteceu, acredite na minha história. Eu me apaixonei pela mulher que ia ser mãe de um filho meu. Eu me apaixonei por uma mulher que eu acabei conhecendo. Uma mulher incrível. Quando eu percebi que eu estava apaixonado pela Claudete, eu me abri com ela. Falei o que estava sentindo. Falei que ela tinha conquistado o meu coração de verdade. Mas na hora, ela achou que eu estava confundindo as coisas. Falou que eu podia estar muito envolvido com a história da gravidez e que eu estava confundindo os meus sentimentos. E ainda falou que não era certo. Eu não tinha obrigação nenhuma de ficar com ela. E que ela não queria nada comigo. Imagina, eu estava falando a verdade. Eu insisti para ela. Falei que sabia o que estava sentindo. Falei que não era nenhum moleque. Falei que estava disposto a construir uma família com ela. Mas ela não estava acreditando. Ela continuava sendo muito dura. Sei lá, parece que ela não tinha nenhum sentimento por mim. É verdade. Ela é uma mulher muito desconfiada. A gente tem conversado muito. Às vezes, ela até me pede para me afastar um pouco. Diz que eu estou muito grudado, que eu fico rodeando ela. Mas é que eu só queria ficar mais perto mesmo. Mas ela fala que é melhor não. Que é melhor eu botar a cabeça no lugar para entender direito o que realmente eu estou sentindo, que eu estou confundindo as coisas. Ela vive falando isso. Você está confundindo as coisas. Não é certo. Eu não consigo entender. Tanta mulher ia ficar tão feliz de ser amada, de saber que vai formar uma família. Mas ela me trata com desdém. Ela não considera o meu sentimento. Vira e mexe e fala que, por ela, eu não precisava ter contato nenhum com a criança. Mas que coisa! Eu ainda acho que ela tem muito medo de se machucar de novo, sabe? Por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu com o ex-marido. Mas eu ainda tenho esperanças de conquistá-la. A verdade é que, ela querendo ou não, a gente vai ter um vínculo para sempre. E quem sabe, um dia nessa vida, ela resolva me dar uma chance. É tudo o que eu mais quero. Eu estou sendo honesto. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou sentindo. Olha, Claudete, eu sei que você está ouvindo agora o Quem Ama Não Esquece na Band FM. Eu queria dizer mais uma vez. Olha, acredite em mim. Eu descobri que você é a mulher da minha vida. Para com essa história de insegurança. Para com essa história de ter medo. Eu descobri que o amor pode surgir do lugar mais improvável e inesperado. E eu quero te dizer que eu estou disposto a tudo para te fazer feliz. Eu quero muito formar uma família com você, viu? Muito. Meu maior sonho é esse. Meu maior sonho hoje é viver do seu lado com o nosso filho que vai chegar. Você é incrível. Mostrou isso para mim. Me conquistou. Você só merece ser feliz. Quem ama não esquece. Band FM.